Hi, good afternoon. Be welcome. I'm English teacher Marco Cesar. Let's go to begin our English video lesson this afternoon speaking about grammar, future auxiliar verb, will. Okay. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Sou o professor de inglês Marco Cesar. Vamos começar a nossa videoaula de inglês nessa tarde, falando a respeito da gramática do verbo auxiliar do futuro, will. Let's go, vamos. Começando nossas aulas com a leitura da data do dia. São Paulo, nome da cidade. O dia da semana, Monday. O mês, October. A data do mês, 12th, na forma ordinal. E o ano, consecutivamente, na forma cardinal, que nós lemos como duas dezenas, 20. Repetindo. São Paulo, Monday, October, 12th, 2020. Então ficou São Paulo, segunda-feira, 12 de outubro do ano 2020. São Paulo, Monday, October, 12th, 2020. Ok? English teacher, Marco Cesar, that's me. Professor de inglês, Marco Cesar, que sou eu. Some more informations. My YouTube channel, my Facebook, my Instagram and my TikTok, ok? Are in my name, estão no meu nome, Marco Cesar Silva Costa. No caso do TikTok, tem também a discriminação, tá? @20204, MCSC, ok? Tá? My WhatsApp is, no WhatsApp é 119677700277, ok? Ou seja, 11 967 77 0277, ok? Então, as minhas filmagens, todas as minhas filmagens, tá? Elas estão gravadas no meu canal no YouTube, my YouTube channel, tá? E as informações complementares das aulas, eu tenho elas publicadas no meu Facebook, no meu Instagram e também um pouco no meu TikTok, tá? Estão todos no meu nome, Marco Cesar Silva Costa. O meu WhatsApp, esse que aqui está descrito, 11 967 770277, ok? Hoje é um importante feriado nacional. Today is a national holiday. National holiday, Children's Day. Okay? Dia das Crianças. Repeating. National holiday, Children's Day. Dia das Crianças. And Our Lady Aparecida's Day. Repeating. And Our Lady Aparecida's Day. Ok? Tá? Então, National Holiday, Children's Day and Our Lady Aparecida's Day, tá? Ou seja, hoje é o feriado nacional, tá? Dia das Crianças, né? Lembrando, children, né? Crianças, Dia das Crianças. Temos aqui o apóstrofo S do caso genitivo, então Dia das Crianças, Children's Day, tá? And Our Lady, Nossa Senhora, Our Lady Aparecida's Day, tá? Ou seja, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Tá? Temos aqui o apóstrofo S, do caso genitivo também, o apóstrofo S. Tá? Então, dia de Nossa Senhora Aparecida. Tá? Esse feriado nacional, da data de hoje, October 12th, 2020. Okay? Our first today's subject. First today's subject is. Tá? Nosso primeiro assunto de hoje, tá? Nossa primeira matéria de hoje is. Future auxiliar verb, will or ill. Repeating. First today's subject. Primeiro assunto, primeira matéria de hoje. Future auxiliar verb will or ill. Forma abreviada, apóstrofo LL. Pay attention, please. Preste atenção, por favor. Grammar, gramática. Future auxiliar verb will or ill. Will or ill. Apóstrofo LL. Tá? Verbo auxiliar do futuro, ill ou ill, ok? O verbo auxiliar will ou ill, tá? É somente apenas utilizado para o tempo futuro, future tense unicamente, e corresponde na língua portuguesa, tá, ao tempo futuro do presente, ao futuro do presente, que é usado com todos os verbos convencionais, tá, para formar o futuro, e é também usado com todos os pronomes de conjugação, I, you, he, she, it, we, you e they, para todos os pronomes do singular e do plural. Tá? Do singular, I, you, he, she e it, e do plural, we, you e they. Ok?
Vamos tomar como exemplo o tempo presente que nós já falamos em outras aulas. Present tense, affirmative. She goes to school on Saturdays. Tá? Então veja o tempo presente, tá? Tempo presente, a forma afirmativa, ela vai para a escola nos sábados ou aos sábados. Então, present tense affirmative. She goes to school on Saturdays. Ela vai para a escola aos sábados. Lembrando que no tempo presente, tá? As terceiras pessoas do tempo, as terceiras pessoas do singular no tempo presente, tá? Nós temos que acrescentar o S ou ES, tá? Na frente do verbo. Então, o verbo go, na terceira pessoa, he, she e it, nessas três pessoas, no singular, nós temos que acrescentar o S ou ES, ok? E no caso do verbo auxiliar, no caso do do, né? O do que é usado para o I, para o you do singular, e para o plural, we, you e they, tá? No caso das terceiras pessoas, he, she, it, tá? No presente, temos que passar o do para does, ok? Sendo assim, no futuro, nesse caso que estamos falando hoje, tá? Com todos os pronomes, tanto do singular quanto do plural, tá? O will vai ser usado do início ao fim, sem haver qualquer acréscimo nessas terceiras pessoas, he, she, it. O will vai ser usado da mesma forma, tanto no singular quanto no plural, tá? Com todos os pronomes de conjugação, sem exceção, ok? Então vamos agora para os exemplos, tá? Do futuro. Future tense, tempo futuro, affirmative. Tá? Future tense, affirmative. Tempo futuro na forma afirmativa. Vejam. She will go to school on Saturdays. She will go to school on Saturdays. Tá? E she will go também poderíamos colocar she will na forma abreviada. Ó, o apóstrofo LL. Então aqui, tá? Podemos ter she will go, como aqui está, ou she will go to school on Saturdays. Tá? Aqui, então, o que acontece? Eu estou colocando aqui uma frase na forma afirmativa no tempo futuro. Então, afirmando no tempo futuro. E aqui adiante, veja bem, se a primeira frase estou afirmando no tempo futuro, a segunda frase eu coloquei o quê? Uma short question, uma pequena questão. Que se na primeira oração, na primeira frase, tá, ela está afirmando, a short question, por sua vez, ela vai o quê? Negar. Então, se a primeira oração está na forma afirmativa, a segunda, tá, ela vai estar de que maneira? Ela vai estar afirmando, só que na forma negativa. Ok? Então, vai passar a se chamar uma negative interrogative question. Uma negative interrogative question. Uma questão, uma pergunta interrogativa negativa e no futuro. Ok? Então, como é que fica no futuro? Veja. O want she, que é a forma mais usada. O want she. Ou então, will not she. O want she, que é a forma mais usada. É a forma informal, mas a mais falada e mais usada. Ou então, a forma formal, aquela bem documental, aquela bem usada para situações que exigem formalidade. Tá? Então, will not she, tá? Então esse caso é o caso formal. O informal que a pessoa usa no dia a dia. O want she, okay? Que é muito mais falado e usado. Tá? Então, em português, ó, então é o tempo futuro, a forma afirmativa. Então, ela irá, veja bem, ela irá para a escola nos sábados, ou ainda, ela irá para a escola nos sábados, ou a short question. Tá? Então, se ele estava afirmando aqui a short question, tá? Ela vai ser na forma negativa, então passa a ser uma pergunta negativa. Ela não irá? Ela não irá? Então, inicialmente, ó, ela irá para a escola nos sábados. Estou afirmando na forma, estou afirmando e no futuro. Consecutivamente, a short question do futuro passa a ser na forma negativa. Ela não irá? Ok? Então, como eu li antes, ó, she will go to school on Saturdays. Então, a short question, tá, no futuro, na forma negativa, fica won't she ou will not she, ok? Continuando, a forma negativa do futuro, tá, na forma normal, a forma informal, a mais falada, como é que fica? She won't go to school on Saturdays. Ou ainda, veja bem, você pode, além de she won't, você pode dizer também she will not, ou ainda she will not go to school on Saturdays. Ok? Repetindo, repeating. She won't go to school on Saturdays. Ou ainda, she will not go to school on Saturdays. Ou ainda, she will not go to school on Saturdays. Will she? Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho uma frase, eu tenho essa oração, tá? Ela está na forma negativa e no futuro. Tá? Então, a forma negativa no futuro tem essas três maneiras da gente dizer.
she won't, a forma mais prática, mais utilizada. She will not, a forma formal, documental. Tá? Ou ainda, forma abreviada, she will not go to school on Saturdays. Se nessa primeira oração, nessa primeira frase, eu estou negando no futuro, né? Então a short question fica como? Se inicialmente eu estava negando, a short question tem que ficar como? Da forma afirmativa. Da forma afirmativa, uma pergunta afirmativa no futuro. Ok? Uma pergunta afirmativa no futuro. Que aí fica como? Simplesmente digo, will she? Simplesmente afirmo. Will she? Simplesmente digo, faço a pergunta na forma afirmativa no futuro. Que fica como? Will she? Ok? Tá? Essa short question do futuro, nós chamamos ela, tá, de affirmative interrogative question, ou seja, uma pergunta interrogativa na forma afirmativa e no futuro. Por isso fica will she. Tá? Traduzindo, ela não irá para a escola nos sábados, ou ainda, ela não irá para a escola aos sábados, ela irá? Então, vejam bem, então, na forma negativa eu estou dizendo, olha, ela não vai, ela não irá, não é não vai, ela não irá, tá, para a escola aos sábados ou nos sábados, ela irá? Ok? Aqui veja bem, ela não irá, tá? Estamos falando do futuro e na forma negativa, ela não irá para a escola nos sábados. Então, como é que fica a short question do futuro? Fica na forma afirmativa, ou seja, uma pergunta afirmativa. Ela irá? Ok? Se antes eu estava negando, então a short question, ela deve ficar na forma afirmativa. Pergunta na forma afirmativa no futuro. Ela irá? Ok? Então, em inglês, she won't, ou she will not, ou ainda, she will not go to school on Saturdays. Tá aí a short question, will she? Ok? Continuando. Agora vamos para as perguntas. As perguntas têm duas formas, vejam. A pergunta no futuro pode ser na forma afirmativa, ou pode ser também, tá, uma pergunta na forma negativa. A pergunta você tem duas formas, pode ser na forma afirmativa ou negativa. Então vamos lá. Affirmative interrogative. Affirmative interrogative question, né? Affirmative interrogative. Então, interrogative, uma questão, tá, interrogativa, tá? Affirmative interrogative, uma interrogativa afirmativa. Vejam, eu simplesmente coloco o verbo auxiliar antes do pronome, ok? O verbo auxiliar vai ficar sempre posicionado antes do pronome. Então fica, will she go to school on Saturdays? Repeating, will she go to school on Saturdays? Ela irá para a escola nos sábados? Tá? Repeating, a pergunta na forma afirmativa no futuro. O que é que acontece? Nós colocamos o verbo auxiliar do futuro, que é o will. Aqui não dá para abreviar, hein? Aqui tem que ser na forma como ele realmente é. Então, will she go. Tá? Will, verbo auxiliar do futuro. She, o pronome da terceira pessoa, né? Ela, no singular. Will she go? Go, o verbo principal, ir. Tá? To school, para a escola. On Saturdays, nos sábados ou aos sábados. Então, ela irá para a escola nos sábados ou aos sábados? Will she go to school on Saturdays? Essa é a pergunta afirmativa no futuro. Continuando. Agora a pergunta negativa no futuro. Né? Negative interrogative ou negative interrogative question. Uma questão interrogativa negativa. Então vejam como é que fica. Na pergunta interrogativa negativa no futuro, o que é que acontece? Nós colocamos o verbo auxiliar will mais o not antes do pronome she, nesse caso. Tá? Ou ainda, você pode colocar de duas formas. O want she, que é a forma informal, é a mais falada e utilizada diariamente. Ou ainda, na forma formal, documental, né? Will not she. Então você pode dizer won't she go to school on Saturdays? Repeating. Won't she go to school on Saturdays? Ou ainda, na forma formal, will not she go to school on Saturdays? Então, veja a forma formal. Will not she go to school on Saturdays? Tá? Ambas têm o mesmo significado em português, vejam. Tá? A negativa, interrogativa, tá? Interrogativa negativa. Tá? Ela não irá para a escola nos sábados? Ela não irá para a escola nos sábados? Em inglês, você tem duas formas de dizer isso, né? Won't she go to school on Saturdays? Ou ainda, will not she go to school on Saturdays? Ok? Continuando. Nessa última parte aqui, vejam, tá? Eu tenho várias situações
de short question e de short answer. Short em inglês é de pequeno, curto, né? Então, question de pergunta, answer que é resposta. Então, nós temos, eu coloquei no caso da short question affirmative, da short question negative, depois eu coloquei aqui, ó, short answer affirmative e short answer negative. Vamos lá. Short question, tá? Pergunta pequena ou pergunta curta, né? Na forma afirmativa. Will she? Veja que, para a gente formar a pergunta em inglês, na forma afirmativa, a gente tem que sempre colocar o verbo auxiliar da forma que ele é. Não dá para abreviar, hein? Então é will she, sempre will. Will antes do pronome, qualquer que seja ele. Tá? Então, short question na forma afirmativa fica como? Will antes do pronome. Sempre o will na forma que ele é. Will she, will he, will it, will you, will I, will we, will you, will they. Ou seja, o will sempre antes do pronome de conjugação, da forma que ele é. Will, sem abreviar. Tá? Agora, vejam. A short question na forma negativa, pergunta na forma negativa. Aí você já pode, no caso, mudar um pouco. Veja. Você pode dizer na forma informal, a forma que a gente fala diariamente, né? Want she, que é a mais falada diariamente, mais usada, want she. Ou ainda aquela forma documental, aquela forma formal, will not she. Ok? Will not she. Então tem duas formas de a gente dizer a short question negative, né? Então a pergunta curta na forma negativa. Então veja, want she. Esse she se poderia trocar por qualquer outro pronome de conjugação. Tá? Want she, want he, want it, want we, want I, want you, want they. Qualquer que fosse o pronome de conjugação. Seria want do começo ao fim. Desde o primeiro ao último pronome de conjugação. Ou ainda na forma formal, documental. Will not, she, nesse caso. Mas poderia ser também qualquer outro pronome de conjugação. Desde o I até o they. Ok? Então, ó, em inglês, né? Então nós temos a pergunta na forma negativa, short question negative, want she, ou então, não want she, que é a forma diária, a forma informal, ou a forma formal, documental, will not she, ok? Português, ó, a pergunta curta na forma negativa, ela não irá, ok? Ou seja, da maneira que a gente escrever, quer seja want she ou will not she, em português a tradução é a mesma, ela não irá, ok? Agora vamos para as short answers, ó. Short answer na forma afirmativa. Short answer affirmative. Preste atenção. A short answer na forma affirmative, obviamente, se estamos afirmando, temos que começar com yes, dizendo sim, né? Lembrando que o sim em inglês a gente pode dizer yes ou yeah, né? Então, a short answer na forma afirmativa. Yes, she will. Ou ainda podemos também abreviar. Yes, she will. Ok? Ou na forma afirmativa, a resposta curta em inglês fica como no futuro? Yes, she will, tá? Que é a forma formal, documental, ou a forma abreviada, mais curta, né? Então, she will. Yes, she will, ou ainda yes, she will. Ok? Então fica como? A resposta curta? Resposta curta afirmativa, hein? Então, quer a gente escreva she will ou diga she will, tá? Ambas a resposta curta vai ser sim, ela irá. Tá? Resposta curta afirmativa do futuro em inglês, sim, ela irá. Tem duas formas da gente então dizer yes, she will, tá? Que é a forma formal documental, ou ainda yes, she will, que é a forma abreviada informal. Ok? Continuando agora. Short answer na forma negativa. Veja, short answer, a resposta negativa, e na forma negativa. Resposta curta, abreviada, tá? Resposta curta na forma negativa. Veja. Nós podemos dizer no. Né? Se a resposta é negativa, obviamente, tem que começar com no. Né? No ou not ainda. Podemos utilizar o não em inglês, você pode dizer no ou not. Tá? Então, no or not. Então, no é o mais usado, obviamente. No, tá? She won't. Tá? Ou ainda, tem mais duas formas da gente escrever. No, she will not, que é a forma formal, documental. Ou ainda, no, she will not, que é a forma abreviada, negativa, a forma abreviada, a resposta negativa abreviada do futuro. Tá? Então, as três formas, vejam bem. No, she won't, que é a mais usada, a mais prática, né, do dia a dia. E temos a forma formal, documental. No, she will not, ou a forma abreviada, tá, do futuro, na forma negativa. No, she will not. Ok? Então, nós podemos dizer no, she won't. No, she will not, forma formal, ou a forma abreviada do futuro.
No, she will not. Ok? Lembrando que poderíamos trocar esse pronome por qualquer outro, tá? Porque a forma do verbo auxiliar aqui não vai mudar no futuro. Tá? Lembrando que o will ele é usado desde o I até o they. Tá? Qualquer um dos pronomes de conjugação. Em português, vejam, independente da maneira que eu disser, no, she won't, ou ainda, no, she will not, ou ainda, no, she will not, de forma abreviada. Então, no, she won't, no, she will not, ou ainda, no, she will not. Olha como é que fica a resposta. As três respostas na língua portuguesa é exatamente a mesma. Tá? Então, a resposta curta na forma negativa fica, não, ela não irá. Não, ela não irá. Tá? Então, essa resposta na língua portuguesa é a tradução dessas três formas da gente dizer em inglês. No, she won't, no, she will not, ou ainda, no, she will not. Em português, essas três formas de escrever têm o mesmo significado. Não, ela não irá. Não, ela não irá. Lembrando que, em inglês, nós temos esse future tense, que é o verbo auxiliar will, e temos também um outro tempo do futuro chamado futuro imediato, immediate future, que é uma outra forma da gente escrever e de dizer, que é o going to, futuro imediato, immediate future, que é diferente desse caso que eu estou falando hoje. Vai ser um outro assunto que falaremos. Tem o futuro aqui, o future tense, e temos também o immediate future, que é uma outra forma de se escrever e de falar. That's it, é isso aí. Thanks very much, muito obrigado. You have a good afternoon, tenham todos uma boa tarde, a good holiday, um bom feriado, and a good week, uma ótima semana. Till the next, até a próxima. Isso aí, that's it.